Olá pessoal, falando agora de estatística, esse módulo 4 da frente C ele é muito simples, ele traz ideias bastante trabalhadas no ensino fundamental e aprofunda muito pouco. Bom, vem primeiro com a ideia de média aritmética e entender essa simbologia matemática é muito simples, é só perceber que basta somar as coisas e dividir pelo total de coisas, é algo muito tranquilo. A mediana, um conceito muito simples, a gente deve destacar aí que a posição central é sempre de um conjunto ordenado, ou seja, eu preciso colocar os valores em ordem. E aqui que mora uma pegadinha, quando o aluno esquece de colocar em ordem os valores informados. Moda é um conceito muito simples, é o que mais repete, maior frequência, um conjunto de dados. E queria chamar a atenção para medidas de dispersão. Porque, por exemplo, suponha que eu tenha dois conjuntos. Um conjunto tenha valores 5, 5 e 5. Isso pode se representar a idade, tamanho de alguma coisa. E o outro conjunto tem valores, pensa no grupo de pessoas, 1, 4 e 9. Qual que é a média de idade desse grupo e a média de idade desse grupo? É fácil perceber que se eu somo tudo, dá 15, divido por 3, já que imagine sendo 3 crianças, a média vai ser 5. Aqui a média também será 5. Mas esse conjunto aqui está mais heterogêneo. Nós temos uma dispersão maior. E aí que entra então a utilização de medidas de dispersão, que vai nos permitir perceber que a média é algo fraco, para nos falar algo sobre um conjunto, e então surge medidas de dispersão para mostrar quão longe os valores estão em relação a si próprios. Bom, a amplitude é uma ideia interessante, deixo a leitura para vocês. O desvio é algo que vai ser utilizado. O desvio é o valor menos a média, ou a média menos o valor. Tem alguns lugares que usam o desvio em módulo para ignorar o valor, o sinal negativo. E o que é muito trabalhado, a gente precisa sempre evidenciar a importância, é a variância. Porque a variância vai usar o desvio, ou seja, a diferença entre cada um dos valores apresentados elevado ao quadrado, porque pode ser negativo, e se a gente leva ao quadrado, tudo fica positivo, em termos de números reais, e dividimos pelo total de coisas. Só que percebo que se eu tivesse idade no meu conjunto de idades, no meu conjunto em questão, se eu levo ao quadrado, fica idade ao quadrado, algo que não é comum. Daí então surge a ideia do desvio padrão, onde a gente tira a raiz quadrada da variância, para que, bom, se eu caio na ideia de idade ao quadrado, se eu tenho idade ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, corta e eu vou chegar apenas na idade, ou seja, a mesma unidade de medida do meu conjunto de dados. Bom, tem um exemplo resolvido bastante interessante aí, deixo para vocês. Aqui eu já vou comentar exercícios e o número 1 já traz a pegadinha que me referi. São apresentados 7 notas, são apresentadas 7 notas, né? A questão quer saber a mediana e a moda. A mediana tem seu valor central. Bom, de um conjunto ordenado. Percebo que a opção 3 está aqui para marcar em duas alternativas, mas o conjunto não está ordenado. Para ordená-lo, primeiro eu colocaria 2, 3, 4, em seguida 5, apareceriam 2 setes, depois 8. O 5 que está na posição central. A moda é o que mais repete. O 7 repete 2 vezes. Por isso, então, seria a letra C. Bom, tem muitos exercícios aí, cada um com uma habilidade além da matéria, o que chama a atenção da qualidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessas pegadinhas. Aqui na questão 2, ela traz uma pergunta que nos lembra um pouco de probabilidade, porque a questão nos apresenta a frequência de ocorrências
Depois pergunta a frequência de aparecimento. Bom, se eu quero analisar o aparecimento de números de um resultado ímpar, perceba, vamos entender a tabela. O 1 apareceu 7 vezes, o dado foi lançado 50, 1 apareceu 7, o 3 apareceu 8 vezes e o 5 apareceu 9 vezes. Se eu somo a quantidade de vezes que cada um apareceu, isso vai dar 24 aparecimentos no total de 50. 50 vezes que foi lançado. Ora, não tem essa resposta, mas são frações equivalentes. A letra C, então, é a resposta certa. Como eu disse, são muitos os exercícios aqui em questão. Quando vem o gráfico, a análise, a percepção visual torna-se muito importante. Aqui a gente tem a questão 6, apesar de ter vídeo da questão 6, é interessante mostrar para vocês o que muitos alunos erram. Ora, eu quero saber qual a classificação do maior ângulo se eu trocar esse gráfico para o gráfico de setores, né? É claro que o maior ângulo vai representar a maior informação, que no caso é a mediana. Bom, mas a mediana representa que porcentagem do tudo? Primeiro eu preciso encontrar o todo. Aqui então eu quero estar sendo informado, né, que um aluno, uma questão, ou um aluno achou a questão muito fácil, que 4 fáceis, 14 difíceis, né, vou colocar aqui em cima, e assim vai. Tem gente que esquece desse 1 aqui. Percebo que no total eu tenho 30 questões e 14 são medianas. Ora, qual seria a representação no gráfico de setores se as 30 seriam toda a circunferência, 360 graus, x corresponderia às medianas. Deixo para vocês fazerem essa regra de 3 aqui, muito simples. E vocês vão perceber que a letra certa é a letra D, 168 graus, quase perto de 180, que seria metade, né? Bom, é isso aí, pessoal. Deixo para vocês fazerem os exercícios aí e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Tudo de bom e até a próxima.